Boa tarde, galera. Aqui é o professor Ronaldo Braga e a gente vai para mais uma aula de AutoCAD, onde a gente vai estar fazendo o segundo corte. A gente fez esse primeiro corte aqui, desenvolvemos ele, e agora a gente vai para o segundo corte, que é o corte longitudinal. Então vamos iniciar. Eu vou fazer uma cópia desta parte, então, copiar, e vou cortar isto aqui neste ponto. Observem que a gente tinha feito a linha de corte aqui. Por isso, esse telhado ele corta exatamente nesse ponto. Aparar, seleciono aqui a linha de referência que vai cortar e vou cortar tudo que está passando, né? Aparar e vou cortar. E deletar todo esse restante. Como ele é um grupo, eu vou ter que explodir ele e deletar. Então é exatamente nesse ponto aqui, onde passa essa linha que foi cortada, essa edificação. O corte, ele é feito como essa seção aqui, uma lâmina que corta a nossa edificação e ela corta nesse ponto. Então a gente enxerga nosso corte desta forma, né? Cortando a madeira, cortando as telhas, a parede, até os objetos, né? Por isso que a gente corta ele desta forma, para a gente poder enxergar onde passam as linhas que cortam o nosso desenho. Então é isso que interessa para a gente e a forma como ele está sendo cortado, né? Existe uma ordem aqui das peças. A gente vai fazer primeiro as peças que estão em azul, que são as tesouras. Depois das tesouras, a gente tem as terças, que são essas em roxo. Acima das terças, a gente tem o caibro. Acima do caibro, as ripas e finalmente as telhas. Então é nessa ordem que a gente também tem que estar representando no AutoCAD. Vou fazer aqui um raio, pegando apenas aonde a gente precisa. O frechal ele está escondido na minha alvenaria, então ele não vai aparecer. Então vamos duplicar essa linha exatamente nos pontos que estão cortando a parte azul, que é a tesoura. Essa parte azul, esse ponto aqui onde corta. Vou mudar a cor. Então vamos utilizar essa linha vermelha e vamos colocar aqui madeira corte para a gente desenhar essas duas partes. Se cada tesoura tem que estar numa distância mínima de 3 metros, seleciona dentro de utilitários, distância. Eu posso também clicar com o botão direito e adicionar a barra de acesso rápido. E ela vai aparecer aqui em cima. Então eu posso clicar daqui até aqui. Ó, tem 8,5 metros. Eu precisaria de 3 e mais uma no final, então são 4. Então a primeira delas é colada à parede. Nesse ponto, ele tem ponto 0,6, ponto 12. E vou copiar este e colo aqui. Observe que ele não é da mesma altura, porque é um corte em diagonal, né? A madeira está inclinada. Então a seção dele é um pouco maior, eu vou clicar, clico no meio e arrasto para cima. Quando eu enxergo ele de frente, eu tenho essa parte de baixo dele. Então vamos fazer isso também. Eu vou fazer uma linha e outra linha aqui. E vou colocar ele na madeira fina. Então aqui eu já tenho o desenho da tesoura, eu seleciono e criar grupo. Ferramenta copiar, seleciono o conjunto da tesoura, pressiono Enter, especificar o ponto base e vou clicar em matriz. Quero 4 cópias, só que eu preciso ajustar esse tamanho. Então clico em ajustar e vou lá para o último e clico. Ele criou as cópias e eu posso deletar essas linhas. Qual é a próxima parte que aparece? São as terças, são essas duas madeiras aqui, na cor roxa. Mas aqui no nosso projeto só tem uma, tá? Vamos fazer cópias aqui, aqui e aqui. A minha ferramenta cópia já estava no modo múltiplo, então já vou desenhar o beiral aqui.
E eu posso também utilizar essa mesma linha, depois eu corto ela, ela perde a propriedade, então eu posso usar ela. Ferramenta parar, seleciono, pressiono Enter e corto. E essas linhas, linha madeira fina, ela vai aparecer aqui atrás, então para isso eu tenho que cortar ela, ferramenta parar, corto aqui, corto aqui. Agora a gente tem os caibros, que eu tenho a ripa, o caibro está aqui, nesse ponto, aqui embaixo. Então essa linha onde passam os caibros, um retângulo, né? Ponto 0,6, ponto 0,6. Como ele é uma diagonal, o corte, a seção dele é um pouquinho mais acima. Mas o caibro, ele aparece a parte de baixo dele até o final. A gente ainda tem ele escondido atrás da alvenaria, né? E aqui, a partir deste ponto aqui, ele se esconde atrás da alvenaria. A parte final do caibro é aqui. Posso fazer um retângulo deste ponto até este ponto e vou deixar na madeira fina. Ferramenta cortar e clico aqui em cima, eu preciso cortar a polilinha verdinha. Vou agrupar esse caibro. A gente sabe que o caibro ele precisa ter uma distância entre eles de no máximo 50 centímetros de eixo a eixo. Vamos verificar a medida deste ponto até o ponto final. Então a gente tem 10,40, a gente abre a calculadora e vamos dividir 10,40 dividido por 0,50, 20,8. Para arredondar, eu preciso de 21 cópias. Copiar, seleciono o grupo, coloco o ponto base, que é aqui em cima, e vou fazer uma matriz com 22 cópias, porque eu preciso considerar a primeira. Então eu clico em ajustar e vou até o final. Mas estes daqui, eles não vão aparecer, somente a parte de cima. A parar, seleciono essa linha de cima, esta, e vou cortar todo o restante. Todas as outras. Ferramenta parar, eu vou cortar essa parte e deletar essa parte de baixo. Aqui a terça aparece na frente, então a mesma coisa. Ferramenta parar, seleciono as duas partes e vamos cortar. Os caibros estão prontos. Agora a gente precisa fazer as ripas. Lembrando que aqui não aparece porque está atrás da alvenaria. E agora a gente tem as ripas. Essa primeira está cortada, então eu vou clicar aqui, aqui e aqui. Aparar deste ponto e deste, e aparo essa parte e essa. Vamos fazer apenas uma e repetir para as demais. Linha madeira fina e a gente vai deixar somente essas daqui. Ferramenta parar, vou marcar as referências que vão aparar. Eu preciso somente desse pedaço. Grupo. A última está aqui embaixo. Ferramenta copiar, ponto de referência, vou escolher matriz, o número de cópias 9, né? Ajustar e vou até aqui. Essa aqui não vai aparecer nunca e essas de baixo, elas vão aparecer mais uma vez. Então vou copiar essas daqui, ferramenta cópia e copio aqui do outro lado, neste ponto aqui e vou fazer os cortes. O que aparece é isso daqui. E agora eu posso repetir esses daqui várias vezes até o final. Esse ponto de referência, 21, ajustar até aqui. Encaixou perfeitamente. E agora a gente só tem que fazer os cortes aqui, nesses pontos. A gente limpa esse daqui porque essa madeira está na frente. Vou explodir esse objeto e a gente vai ajustar essas linhas. Ferramenta estender a essa linha e essa. Enter. Esta linha de baixo a gente pode cortar nos pontos do caibro. Ferramenta parar, Enter, e a gente vai cortando todas elas. A gente finaliza todo o madeiramento e agora faltam as telhas. Vocês vão abrir aí o arquivo, a biblioteca de vocês, que já está disponível no AVA. Okay? E agora a gente vai procurar aqui, lá em cima no cantinho esquerdo, a gente tem a telha.
E nós vamos copiar essa telha, Ctrl C, colar aqui do lado. E já podemos deletar isso daqui. Vamos copiar esse pedaço aqui para baixo. A gente faz uma cópia desse pedaço para a gente poder editar. Então, vou passar esse ponto para lá. Vou mover esse canto aqui para o final. É o ponto que é de corte e mostra a altura, só para a gente conferir. Bateu certinho. Então, eu vou fazer um retângulo nesse ponto aqui, daqui e aqui. Vocês vão entender o porquê. Vou mover ele para esse ponto aqui, tá? Para que isso? Para eu saber a medida. Olha só, se eu pegar aqui, eu posso medir aqui daqui até aqui, 7864. Enquanto eu posso copiar isso aqui, agora eu deleto isso daqui e na ferramenta matriz, selecionei objetos, eu quero só uma e entre elas eu quero essa medida que eu copiei, 7864. E aqui, quantas cópias, é só arrastar até o final. Essa daqui sobrou, precisa explodir, a gente precisa explodir novamente este pedaço, deletar essas partes que sobraram, né, do desenho. Então aqui a gente termina, finaliza a parte do telhado com madeiramento e falta apenas agora os detalhes, né, a parte da fundação e da terra que aparece aqui. Boa semana e até a próxima aula.